How's it going, people? Welcome to class number 9. Na aula 9, vamos aprender o tão temido verbo be, ou the verb be, e também subject pronouns, que são pronomes. O nosso vocabulário, para que a gente possa usar com esse tema, vai ser adjetivos. Adjetivos que são usados para falar de feelings and emotion, sentimentos e emoções. Então, primeiro de tudo, repita essas palavras. Vocabulary. Adjectives. Happy. Sad. Angry. Nervous. Lonely. Homesick. Hungry. Thirsty. Scared. Sleepy. Acredito que todos saibam o que quer dizer happy. A palavra sad é o oposto de happy, triste. Angry, com raiva. Nervous, nervoso. Quando vocês, não nervoso no sentido de angry, mas no sentido de nervoso antes de um teste, por exemplo, antes de uma entrevista, aquele tipo de nervoso. Lonely, solitário, se sentindo só. Homesick. Homesick é uma palavrinha que tem praticamente o mesmo sentido de saudade de casa em português. Então, se você estiver em outro país e você estiver sentindo falta da sua casa, da sua cidade, talvez até dos amigos, você pode falar, eu estou homesick, I'm homesick. Hungry, com fome, thirsty, com sede, scared, assustado, com medo, e sleepy, com sono ou sonolento. Agora vamos estudar um pouquinho e aprender os subject pronouns. Os subject pronouns são os seguintes. São I, you, he, she, it, we, you and they. Então, pessoal, como falei no início, chegamos ao tão esperado verbo be, esse verbo que deixa muitas pessoas confusas. Não fiquem assustados, porque não é tão difícil assim. Basta entender o significado desse verbo. Então vamos a ele, ou melhor, a eles, porque são dois significados. O primeiro é ser, e o segundo é estar. E claro, todas as suas conjugações. Então, quando falamos de ser, também nos referimos a sou, é. Quando falamos estou, estar, falamos de estou, está, estava, ok? Na verdade, estava é no passado, mas também é o verbo be. Para entender o verbo be, precisamos aprender os subject pronouns, aqueles que eu já falei no início. Os subject pronouns são palavrinhas que substituem nouns, ou seja, substantivos. Eles podem substituir nomes de pessoas, lugares, coisas. Eles são usados como sujeito nas frases. Veja o quadro a seguir para entender melhor esse conceito. Nesse quadro, vocês podem ver que temos ali em cima subject pronoun, verb be, negative, que é a forma negativa, e daí affirmative contraction, que seria a forma contraída afirmativa, e a negative contraction, que seria a forma negativa contraída. Também temos a parte singular. O singular tem três pessoas, que chamamos de primeira pessoa do singular, ou first person singular, second person singular e third person singular. Também temos o plural, que seria first person plural, second person plural e third person plural. Então, qual que é o plural para I? O plural de I seria we. You tem o mesmo plural, é you e you. Então, em inglês, não existe você e vocês. É tudo you. Então, para você saber se você está falando sobre uma pessoa ou mais de uma, é pelo contexto. A terceira pessoa do singular seria he, she ou it. He para homens, she para mulheres, it para coisas e animais. E, no plural, nós só temos uma palavrinha para todas essas três pessoas do singular, que seria o they.
Agora, vamos repetir cada uma dessas linhas aqui. I am not, I'm not. You are not. You're not ou you aren't. Percebam que aqui existem duas formas de fazer a contração da forma negativa. He is not. He's not, he isn't. She is not. She's not, she isn't. It is not. It's not, it isn't. We are not. We're not, we aren't. You are not. You're not, you aren't. They are not. They're not, they aren't. Essa é a conjugação do verbo be em inglês. Lembre que este verbo tem dois significados em português, ser e estar. Existem, porém, algumas pegadinhas com relação a esse verbo. Eu digo pegadinhas porque são formas de usar que são diferentes do que usamos em português. Por exemplo, age, que é a idade. Sempre que vamos falar de idade em inglês, não usamos have. Usamos I am, ou you are, ou he is, she is. Por exemplo, a minha idade é 35 anos. Então eu falo, eu tenho 35 anos em português. Em inglês eu falo I am 35. Seria talvez no sentido de eu estou com 35 anos de idade. Então, quando usamos o verbo be, usamos ele para falar de idade, de onde somos, com o where from, onde estamos, com a palavrinha where, com adjetivos, como aqueles adjetivos que vimos no início da nossa aula, com substantivos, que são nouns, que podem ser diversos, como os jobs, que também já vimos anteriormente. Podem ser lugares, pessoas, etc. Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos focar hoje nas frases usando o verbo be e os adjetivos como complemento. Repitam essas frases. I am happy. I'm not sad. You're not thirsty. You are hungry. He is jealous. She isn't sleepy. She's homesick. She isn't angry. We are nervous. We are not angry. You are lonely. You aren't sad. They aren't homesick. They're happy. Vamos ver agora alguns exemplos de subjects e seus respectivos pronouns. Por exemplo, my father teria como subject pronoun he. Julia, she. Mark, he. Paul and Mark, they. Your dog, it. Julio and I, we. You and my friend, you. Bob the cat, it. Vamos agora, pessoal, repetir essas frases. Peço que vocês repitam e gravem a sua voz para depois comparar. I am happy. I'm not sad. You're not thirsty. You are hungry. He's jealous. He isn't sleepy. She's homesick. She isn't angry. We are nervous. We are not angry. You are lonely. You aren't sad. They aren't homesick. They're happy. Então, todas essas partes aqui, todas essas frases, quando estamos usando o verbo be, estamos usando no sentido de ser ou estar. Eu posso dizer I am happy, isso pode tanto significar como eu sou feliz ou eu estou feliz.
I'm not sad. Eu não sou triste ou eu não estou triste. Então depende muito do contexto. Fica aí então mais uma aula para vocês, pessoal. Baixem o PDF, façam os exercícios e não deixem de ter uma boa noite de sono. Isso é parte importante do nosso método. Até a próxima aula. Tchau, tchau.